E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de Química, de Ciências, de Toxicologia, de Farmacologia, enfim, de tudo aqui nessa bagaça que é o YouTube. E antes de mais nada, peço que você faça sempre aquele ritual padrão. Desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, porque tem muita aula bacana para você estudar aí a rodo, tá bom? E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar aí um pouquinho sobre oxirredução. Nós já temos uma aula aqui no canal falando sobre NOx e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oxirredução. Então depois da vinheta, vem comigo. Então olha só, galera, trazendo aqui para vocês o que é uma oxirredução. É você juntar essas duas palavrinhas que a gente já viu, oxidação e redução. Para quem não lembra, oxidar significa perder elétrons e, consequentemente a isso, o NOx vai aumentar. Enquanto a redução é reduzir, obviamente, e significa ganhar elétrons e, consequentemente, diminuir o NOx. Mas a gente pode trazer uma outra definição aqui para você também, muito importante em relação à oxidação. A oxidação também pode ser o ganho de oxigênio, tá? O ganho de oxigênio também pode representar uma oxidação, tá? E uma redução é o contrário, né? A perca de oxigênio. Muitos alunos se confundem quanto à oxirredução. Por quê? Porque acreditam que a oxidação e redução são processos que acontecem sozinhos. Ou seja, o elemento oxida e outro elemento lá não sei aonde é que reduz, quando na verdade não. São processos simultâneos. Se em uma reação, se em uma dada reação qualquer, um elemento está sofrendo oxidação, outro ali está sofrendo redução. Tá? Isso são processos simultâneos. Então verifica aqui comigo, ó. O NOx do ferro aqui nos reagentes é zero, porque é uma substância simples. O NOx do oxigênio no reagente também é zero, porque é uma substância simples. Porém, quando eles reagem entre si, ele formou aqui o trióxido de ferro 2. O NOx do ferro, que era zero, passou para mais 3, ou seja, o NOx aumentou, então ele sofreu uma oxidação. Enquanto o oxigênio, que era zero, passou para menos 2, portanto ele sofreu uma redução, ok? Então alguém está oxidando, alguém está reduzindo. Nesse caso, quem está oxidando é o ferro, quem está reduzindo é o oxigênio, ok? Então, esquematicamente, a gente pode dizer o seguinte, que a oxidação é justamente o aumento do NOx e a redução é a diminuição do NOx. Quanto menor for o NOx, maior será a sua redução. Quanto maior for o NOx, maior será o seu processo de oxidação, ok? Então, as reações de oxidação e redução, elas também são chamadas de reações redox. E são fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano. Eu vou falar agora de alguns fenômenos nos quais a gente pode evidenciar a oxirredução. Então, a combustão, por exemplo, seja ele de qualquer material, é um processo de oxirredução, tá bom? Toda a equação de combustão é um processo de oxirredução. Então, a queima desse palito de fósforo que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que um processo oxidativo que acontece uma redução simultânea. Então, é uma oxirredução nesses casos, tá? O processo de ferrugem, tá? Quando o ferro enferruja, não só o ferro, mas qualquer outro metal que passe por um processo de oxidação, também é uma equação redox. Então, no caso do ferro, eu trouxe para vocês aí o exemplo mais comum, porque o ferro é o elemento mais utilizado nessas ligas e por isso ele sofre uma maior oxidação. Claro que não é instantâneo e claro também que existem métodos que a gente pode utilizar para evitar com que essa corrosão, essa oxidação possa acontecer com mais devagar, mais lentamente, tá? A queima ou combustão dos combustíveis de veículos também é uma equação redox, tá? A descoloração do cabelo, também como a descoloração de peças, de roupas, né? Também é um processo pelo qual ocorre oxidação, então é um processo também oxidativo, galera. Então, esses processos oxidativos a gente precisa também ter muito cuidado. Tem alguns processos oxidativos que eles são muito agressivos, tá? Por exemplo, esse processo do cabelo, ele pode gerar problemas, como por exemplo, o que o pessoal chama de, esqueci a palavrinha, corte químico, isso mesmo, corte químico. O corte químico, que é esse processo no qual as mulheres elas acabam tendo problemas gradativos no cabelo e até muito graves, dependendo da característica, né, do que foi feito ali naquele processo. Você pode ter problemas muito graves e esses problemas podem ocasionar até mesmo uma calvície permanente, né, por conta da agressão ao cabelo. Mas também você pode utilizar esse processo oxidativo para decorar aí suas roupas, como é o caso do jeans, quando a gente usa água sanitária. Então, o funcionamento de pilhas e baterias
Também é uma equação oxidativa, nós vamos ver isso em eletroquímica, tá? Vai ter uma aula aqui no canal muito bacana, na verdade não uma, mas várias aulas sobre eletroquímica aqui no canal. E as pilhas, né? Pilhas e baterias, inclusive baterias de celulares também, são processos eletroquímicos que envolvem equações redox, né? E aí, processos biológicos também passam por essa relação de oxirredução. Então, a respiração celular, que é o processo pelo qual nós produzimos energia, né? Onde a glicose reage com o oxigênio formando CO2 e água, e o processo inverso, que nesse caso é a fotossíntese. É um processo que precisa de uma catálise, né? Que nesse caso é a luz do sol. Você também pode utilizar essa reação como um exemplo de oxirredução, ok? O agente oxidante é aquele cara que vai causar uma oxidação. E o agente redutor é aquele que vai causar uma redução. Então vamos lá, por partes. Quando o agente oxidante ele causa uma oxidação, isso significa que ele está sofrendo redução. Quando o agente redutor ele causa uma redução, isso significa dizer que ele está sofrendo oxidação. Não entendeu muito bem? Vou te explicar agora. Olha para cá, ó. Se tu observar aqui o ouro, deixa eu mudar a cor aqui do pincel para poder destacar. Então eu tenho um ouro aqui que tem NOx 0 e ele sofreu uma oxidação, mais 3. Tu concorda comigo que para ele sofrer essa oxidação, ele teve que reduzir alguém? Então ele é chamado de agente redutor, tá? Agente redutor. Enquanto que, se a gente observar aqui o nitrogênio, ó, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais destacado. O nitrogênio ele saiu de mais 5 e passou para mais 2, então ele sofreu uma redução. Só que para ele sofrer essa redução, ele também oxidou alguém. Então ele é chamado de agente oxidante. Então, para todos os termos, o que a gente tem? Agente oxidante é aquele agente que vai sofrer a redução e agente redutor é aquele que vai sofrer a oxidação. E o fluxo de elétrons sempre vai de quem oxida para quem reduz. Então, nesse caso, do agente redutor para o agente oxidante, ok? E existe um caso especial, que é o que a gente chama de auto-oxirredução ou desproporcionamento. O que é isso? É quando em uma mesma reação, um elemento ele sofre tanto oxidação quanto redução. Nesses casos, pessoal, são reações mais raras, tá? É difícil de você ver essas reações acontecendo. Mas caso elas aconteçam, o mesmo elemento pode sofrer tanto oxidação como redução. Um exemplo é o cloro nessa reação. O cloro só tem uma molécula, né? Uma molécula que apresenta o elemento cloro no reagente, que nesse caso é o gás cloro. E ele sofre oxidação e redução simultaneamente. Então a gente chama isso de auto-oxirredução, beleza? Bom, gente, então era isso por hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de acessar os links que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Espero que essa aula tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com seus amigos. Dá essa força aqui pro canal, que a gente precisa de views aqui no YouTube para que a gente possa recomendar o canal, para que essa plataforma, né, nos recomende para outras pessoas, tá bom? Então, ó, um beijo e um queijo. Nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau.